Fala Forjados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que gera muita discussão. A relação entre a força e a masculinidade. O que realmente significa ser um homem forte? Mas não apenas dentro da esfera física, mas também da emocional e da espiritual. Como isso molda a nossa vida, como isso pode atrapalhar ou ajudar a nossa autoestima e até mesmo como nós somos vistos pela sociedade. Isso tem a ver com músculos, ou é muito mais profundo do que isso? Isso tudo a gente vai conversar logo depois da vinheta. Então, antes de mais nada, antes da gente começar aqui a bater esse papo, rapaziada, existem algumas coisas que eu quero lembrar vocês. Primeiramente, se você já nos acompanha aqui nesse canal, então eu vou pedir para você deixar a sua curtida logo de começo e, se você não é inscrito, a se inscrever nesse canal, porque dessa forma o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante, que essa mensagem é relevante e vai levar isso adiante para mais homens. Então, eu tenho certeza que aquilo que a gente vai conversar aqui hoje vai ajudar muitos homens a melhorarem tanto fisicamente, mentalmente, mas também espiritualmente. Muitos de vocês estão me perguntando, Marcelo, como que eu faço parte do mandato masculino, da comunidade do mandato masculino? Cara, se você é homem e você está lutando as suas lutas aí, você está lidando com as suas batalhas, seus desafios, os obstáculos que a vida te apresenta, e você acha que você tem que continuar caminhando sozinho, cara, você está errando muito, você está se equivocando muito. Existe uma comunidade de homens que têm o mesmo propósito, a mesma missão de se tornarem homens mais fortes, de entenderem o propósito que Deus tem para a vida deles, ajudarem uns aos outros, aprenderem uns com os outros, fortalecerem uns aos outros, e tudo isso, cara, por um preço de R$ 24,90 por mês. Então, eu vou deixar o QR Code aqui para você, você também tem o link direto de acesso, onde você pode fazer parte dessa comunidade, ali você vai fazer parte dessa comunidade que a gente construiu dentro do WhatsApp, dividida por subgrupos, assuntos que são pertinentes à vida do homem. A gente também tem a plataforma com videoaulas pertinentes, assuntos pertinentes à vida do homem, desde casamento, paternidade, desenvolvimento, condição física, condição mental, direitos do homem, vários temas, e muitos desses temas são trazidos para nós a partir da perspectiva de mentores e especialistas. Nós também temos uma seção ali de conteúdo extra, onde você pode ter acesso a lives que já foram feitas no Instagram, um módulo exclusivo de antipornografia, porque a gente sabe que isso é uma batalha, uma luta muito difícil, principalmente para os homens. A gente também tem resenha de livros, enfim, tem uma gama gigantesca de conteúdo, além do Instagram exclusivo para o mandato masculino, e também fazer parte de video calls, que a gente faz quinzenalmente com os caras que estão ali no mandato masculino, e a gente aborda sempre um tema que é pertinente à vida do homem, a gente traz especialistas e mentores da área para discutir, ali é um momento que a gente tem para interagir com esses caras, para vê-los, para eles nos ver, porque é um call no Zoom, só que isso é fechado para o pessoal que está ali no mandato masculino. Dentre tantos outros recursos que a gente oferece lá. Novamente, por R$ 24,90, cara, dificilmente você vai encontrar isso em outro lugar. Então, mira aqui no QR Code ou clique no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você já vai acessar essa plataforma e ter também acesso a todos esses recursos e ferramentas. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero falar hoje diretamente com você, homem, que carrega nos ombros a responsabilidade de ser um pilar para sua família e para muitos da sociedade, muitos da nossa comunidade. A gente, obviamente, tem uma obrigação com a nossa família, a priori, mas também como homens nós devemos entender que nós devemos servir para a nossa comunidade, para as pessoas que estão à nossa volta, para a nossa sociedade. Um homem que não contribui com a sociedade, que não contribui com a comunidade, é um homem inútil, certo? E ele se sente inútil. É muito importante a gente expandir os nossos olhos, além das nossas famílias também, que deve ser a nossa prioridade. Então, eu quero, entre aspas, mergulhar aqui em algumas reflexões práticas, algumas referências bíblicas e até em estudos científicos, para entendermos que a força, o porquê que a força é tão importante para nós homens. O primeiro ponto, né, que a gente deve abordar aqui é que a força, ela vai além, muito além da força física. A força física sempre foi
associada à masculinidade. E embora isso seja muito importante, a gente não resume a masculinidade à força física. A força física, sim, simboliza e remete à ideia da masculinidade e é de extrema importância, mas não é o único fator. Na Grécia Antiga, por exemplo, homens fortes, eles eram como exemplos de disciplina, de virtude, mas hoje parece que, de uma certa forma, a gente está constantemente sendo desafiado a redefinir o que significa ser homem. Embora eu tenha dito que a força física não é o único elemento, ele é sim um elemento muito significativo à representação, a aquilo que representa a masculinidade. E a gente tem deixado isso de lado, a gente tem negligenciado isso. Muitos acabam criticando a ideia da masculinidade associada à força, chamando isso de masculinidade tóxica, como a gente já sabe, não é mesmo? Mas a gente precisa separar os extremos para a gente buscar esse equilíbrio. A força, quando ela é bem utilizada, é uma ferramenta incrível. Então é aquilo que o Jordan Peterson diz, nós devemos sim ser fortes, devemos sim ter esse monstro dentro de nós, essa fúria dentro de nós, mas é preciso dominá-la, né? É preciso tê-la sob o nosso controle. Ali em Eclesiastes 9:10, nós lemos que tudo o que a tua mão encontrar para fazer, faça com toda a sua força. A gente lê várias referências na Bíblia, né? A gente tem a história de Sansão, onde Deus deu uma força descomunal para ele, e ele utilizou aquela força muitas vezes para coisas negativas, não é mesmo? Mas também para muitas coisas que Deus o direcionou a fazer, a libertar o seu povo, a combater os filisteus. A gente vê Deus falando para Josué ser forte e corajoso. A gente lê ali em 1 Coríntios 13, Paulo falando que nós devemos ser homens fortes. Então, força é de extrema importância, sim, para o homem. E a gente deve buscar isso de forma disciplinada, de forma intencional. E somos chamados a dar o nosso melhor em tudo, seja no nosso trabalho, na nossa família, com a nossa saúde. E é importante a gente então entender que a força ela não é só física, mas ela começa de dentro para fora. Certo? A força masculina, física, reforçando aqui, é de extrema importância e você deve buscar isso, buscar a melhor versão de si. Você deve dar o seu máximo. Você deve buscar, sim, um treino extenuante e a cada dia superar os seus limites, superar os seus PRs, vamos dizer assim. Não adianta nada você ficar indo para a academia e fazendo o mesmo treino todos os dias, levantando o mesmo peso, não colocando uma carga progressiva ali e não exigindo mais de você mesmo. Você precisa superar os seus limites e você precisa, sim, ter um treino extenuante a cada dia que você decide ir para a academia. Existe, por exemplo, uma pesquisa publicada no American Journal of Men's Health, uma revista americana, que mostra que homens que praticam exercícios regulares têm níveis mais altos de autoconfiança e menores taxas de depressão. Isso não é novidade, não é mesmo? A gente já viu isso em vários lugares, isso é mais do que comprovado. Isso só significa o quê, rapaziada? Que quando a gente cuida do nosso corpo, a gente também está cuidando da nossa mente. A gente tem essa tendência de ficar criando essa dicotomia entre corpo e mente. As duas coisas operam juntos e a gente precisa ter ciência disso. Se a sua mente não está bem, o seu corpo não vai estar bem. Se o seu corpo não está bem, a sua mente não vai estar bem. Ter isso muito bem claro para a gente conseguir operar continuar sendo esse pilar, essa força, essa fortaleza, esse tanque que a nossa família tanto precisa. Ser forte não é sobre levantar pesos na academia, não é só isso. Novamente, faz parte, mas não é só isso. É ser um homem integral, que une todas essas forças. E como eu sempre digo aqui, a melhor referência que nós temos é Jesus. Jesus nos deu o maior exemplo de força, quando ele carregou aquela cruz por nós. Quando ele passou o que ele passou por nós. Não é uma força física apenas, embora tenha demandado muita força física por parte dele, mas uma força que é voltada a uma força emocional, de amor, de coragem, sacrifício. Ali em Filipenses 4:13, nós lemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Isso é uma verdade. Tudo podemos naquele que nos fortalece. A nossa força, ela vem de Deus. E ela deve nos capacitar a sermos líderes, pilares, homens amorosos, pais presentes, homens confiáveis, íntegros. Eu disse isso, inclusive, num devocional que eu faço todas as manhãs ali no Instagram. Nós temos a tendência de achar que Deus é esse Deus que gosta de nos mimar, gosta de
ser aquele Deus coach, vamos dizer assim, não é mesmo? A gente acha que a gente está passando por uma luta, alguma dificuldade, e aí Deus vai falar, não, você consegue, vamos lá, você é capaz, você tem força, você consegue, vamos lá, não desanima. Não. O que Deus nos promete é o seguinte, tenha coragem, tenha fé e conte com a minha presença. Deus fala isso várias vezes. Deus disse isso para Moisés, para Jeremias, para Josué e tantos outros homens e diz isso para nós. A minha presença te basta. Eu entendo as lutas que você tem, eu entendo as batalhas, mas a minha presença te basta. E não, você não vai dar conta sozinho dessas coisas. Você vai sim depender de mim e a minha presença te basta. Você tem e você está desenvolvendo a sua força em todas essas áreas? Ou existe alguma área que você está negligenciando? Será que é na área física? Será que é na área emocional? Será que é na área espiritual? Qual é o aspecto, qual é a esfera da sua vida que você tem negligenciado? Qual é a força que você tem deixado falhar na sua vida? Muitas vezes nós novamente atrelamos, fazemos essa ligação entre masculinidade e força física. E isso é muito importante, mas e o resto? E o resto? Como Spurgeon diz, um homem fraco na sua vida com Deus será um homem fraco em todas as áreas da vida dele. Se você não é um homem que provê emocionalmente para sua família, não adianta nada você ser um cara forte e que vai requerer que você seja equilibrado emocionalmente e que você absorva e filtre muitas coisas que vão chegar na sua família. Então, é muito importante a gente ter essas três esferas muito bem combinadas e equilibradas na nossa vida. A outro ponto que eu quero pegar aqui com vocês é essa questão da autoestima. Cara, eu sempre falo muito isso para os homens. Se tem algo que você tem que investir, obviamente, dentro das suas possibilidades, dentro da sua condição, de forma prudente, de forma pensada e ponderada, é na sua autoestima. Se a sua autoestima estiver um lixo, não tem como você lidar com as diferentes batalhas e lutas que você tem na sua vida. Tudo vai acabar te derrubando, tudo vai te afetar, tudo vai parecer ofensivo, tudo vai ser um motivo para você desistir ou largar a mão. É muito importante que você tenha a autoestima elevada, uma autoestima forte, que você se ame. É aquilo que as escrituras nos dizem. Ame ao próximo como ama a ti mesmo. Ame a ti mesmo. Se você não amar a ti mesmo, se você não cuidar de si, se você não cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, espiritual, não tem como você transbordar na vida da sua família e de outras pessoas, não tem como você cuidar da vida emocional, física e espiritual da sua família. Se você não consegue nem cuidar da sua própria vida. A pergunta que fica, você já percebeu que como a maneira como você se vê afeta, como o mundo acaba vendo você também, como o mundo te trata? É aquilo que eu sempre falo para os homens, e no próximo vídeo eu vou gravar sobre isso, então já fiquem atentos aí para o próximo vídeo também. É muito engraçado como a gente cria rótulos sobre nós, caras. A gente cria rótulos negativos, a gente fica falando mal de nós mesmos, a gente fica falando que nós somos incapazes, que nós não servimos para tal coisa, que nós nunca vamos conseguir, que nós somos isso e somos aquilo, e nos rotulamos de formas negativas o tempo todo. Nós não temos essa autoestima. Se nós não temos essa autoestima, se eu não tenho estima por mim, se eu olho para o espelho, tudo que eu vejo são características negativas sobre mim, como que o mundo vai me ver? Se eu não acredito em mim, se eu não acredito no meu potencial, como eu espero que as pessoas me vejam? É por isso que é de extrema importância que a gente desenvolva a força física, a força mental, a força emocional, para que sejamos que criamos essa autoimagem forte, que fiquemos satisfeitos com quem nós somos e aquilo que nós estamos buscando, porque é a partir disso que outras pessoas também vão começar a nos respeitar. Se você não se respeita, se a todo momento você está se rotulando de forma negativa, não tem como você esperar algo diferente das outras pessoas. É engraçado que nós falamos assim, não diga isso para o seu filho, não diga isso para a sua esposa, mas você fala isso para você. Você fala isso para você mesmo, você olha para o espelho e você, cara, literalmente usa de termos pejorativos, rótulos negativos o tempo todo para se descrever. Você acaba inundando a sua mente com pensamentos negativos, extremamente pessimista, de que nada vai dar certo porque você não consegue, porque você é incapaz. Não tem como, não tem como. Quantas vezes você já ouviu que homens fortes, fisicamente, não são inteligentes? E isso é uma mentira. Na maioria das vezes, isso é uma mentira. A gente sabe que, por exemplo, a história nos mostra, né, que a força e a inteligência elas caminham junto, lado a lado. Na Grécia Antiga, por exemplo, o físico era tão valorizado quanto a filosofia.
Então, Aristóteles dizia, né, o corpo e a mente são inseparáveis, como a gente já disse aqui no vídeo. Por quê? Porque isso exige disciplina. Gandhi fala muito isso, né? Ele fala, olha, o homem é um todo indivisível, a vida do homem é um todo indivisível. Não tem como você falar que você é disciplinado numa área, forte em uma área, sem ser forte em outra área. Geralmente, homens fortes, fisicamente, também são homens fortes, emocionalmente, mentalmente. E se entendem que a vida deles vai além deles mesmos, espiritualmente. É muito importante, homem, a gente entender essas três esferas. Você deve ser, sim, forte fisicamente, mas também espiritualmente, mas também emocionalmente. Onde está a sua força? Você tem investido no seu corpo, na sua mente, na sua alma? Ou você tem tentado construir algo com uma base frágil? Você tenta encarar as realidades do dia a dia, os desafios do dia a dia, mas você não consegue porque você não tem uma base forte. Você não estuda, você não treina, você não ora. É difícil, você está construindo uma casa na areia e isso vai te derrubar. Vai facilmente te derrubar. É aquilo que a gente lê ali em Salmos 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A nossa força, seja física ou emocional, precisa sempre estar alicerçada em Deus. Ele é a fonte que nós precisamos para sermos homens completos. Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo, se essa mensagem falou ao seu coração, novamente, curta, se inscreva, compartilhe essa mensagem com outros homens, amigos, familiares, porque eu tenho certeza que muitos aqui precisam ouvir isso. A gente se vê no próximo vídeo. Avante, forjados!